Cara, todo vídeo eu vou ter que arranjar alguma coisa pra poder segurar. Que eu não vou conseguir ficar com a mão parada. Não sei se você tem o costume de assistir sitcom, que são aquelas séries de comédia, assim, tem umas sketches do dia a dia. As mais famosas são The Office, Friends, todo mundo conhece essa, Modern Family, The Big Bang Theory, enfim. E claro que assim, a gente sabe que é uma série, só que tem aquela piada de que 90% dos problemas da série seriam resolvidos se os personagens soubessem se comunicar. Dá até uma raiva. E é tão próximo da realidade que a gente consegue ver que os nossos problemas, a maioria deles, seriam resolvidos se a gente soubesse se comunicar. E eu particularmente acho isso genial da série, porque é tipo uma sátira. Na nossa vida a gente não consegue sair da situação assim e ver o que tá acontecendo como uma terceira pessoa. Só que na série, você como espectador, tá vendo não só a representação, mas a réplica dos comportamentos da sociedade de forma escancarada. É justamente o momento que você consegue sair da situação e ver o que tá acontecendo na sua frente. Você consegue ver a personalidade dos personagens, como que eles se relacionam, como que eles se comunicam, os hábitos, os comportamentos. E eu cheguei a falar da comunicação porque eu vejo que um dos hábitos mais comuns e que mais influenciam as relações é justamente a comunicação. Porque se comunicar é a única forma que a gente tem de passar uma ideia adiante. A gente não lê mente. Então, seja verbalmente, por gestos, por expressões, qualquer coisa que passe informação. Não é como se esse intercâmbio de informações fosse uma coisa que desse pra gente parar de fazer, sabe? Tipo, uma coisa que dá pra sociedade ignorar, nem é tão importante assim. Principalmente porque a gente percebe que tudo é ciclo e vai passando. Os adultos, que deveriam ter uma noção de si, do mundo, das pessoas, acabam deixando muitas coisas relevantes de lado. Porque trabalhar e pagar a conta já basta pra ser adulto, né? Independente se você se desenvolveu como pessoa ou não. E no se desenvolver também eu tô considerando se conhecer como pessoa, mas eu vou chegar nesse ponto ainda. Porque todo mundo vai crescer. Eu até brinco que tem muita criança em corpo de adulto. A questão é que não fica por isso, não para aí. Porque adultos, ou crianças em corpo de adultos, que não se desenvolveram, não aprenderam a se comunicar, acabam escolhendo ter filhos. E eles ensinam para os filhos que isso que eles fazem, que é tudo menos uma comunicação efetiva, é se comunicar. Os filhos aprendem isso por observação, crescem, viram adultos, imitam o comportamento que lhes é familiar e o ciclo vai rodando. É toda uma cultura que perpetua os mesmos hábitos disfuncionais. Porque o vocabulário, ele não é desenvolvido separadamente das formas de comunicação. Tá tudo interligado, você ensina as duas coisas ao mesmo tempo. Eu prefiro falar disfuncional porque errado é muito subjetivo. Certo e errado são definidos de acordo com o contexto, né? Então ficaria muito difícil de identificar quando que aquilo não é adequado. E disfuncional diz respeito a alguma coisa que não funciona. Então faz mais sentido. Se você tem alguma coisa em mente, tenta passar aquilo por meio de uma comunicação e acaba não chegando no objetivo final, que é passar uma ideia, aquele diálogo foi disfuncional. Pode até ser que você tenha conseguido se expressar, mas se aquela pessoa não conseguiu entender e vocês deixam por isso, não aconteceu nada, não funcionou. E aí a conversa vira mais uma troca de palavras do que uma comunicação mesmo, porque não basta só falar palavras, né? É importante você passar uma mensagem. Tipo assim, se eu tô com calor e eu quero falar que eu tô com calor, aí eu viro e falo assim, eu sinto o sol da pele na terra. Eu não passei muito bem a informação que eu queria passar. Um dos jeitos mais claros que eu consigo ver, assim, essas comunicações funcionais é com criança. Porque elas não sabem exatamente o que elas querem, elas não sabem plenamente como expressar suas necessidades e elas tentam fazer do jeito que dá. E os adultos muitas vezes não conseguem entender isso. Então eles partem pra autoridade, né? Manda fazer alguma coisa, pôr de castigo, enfim. Tipo assim, se ela fala uma coisa que as pessoas não conseguem entender, ela fica desesperada. E começa às vezes a chorar, a gritar. Porque é o jeito dela de conseguir comunicar que não é aquilo que ela quer comunicar. Teve uma vez, quando eu era criança, que eu não lembro, mas meu pai me conta que eu tava na padaria e aí eu queria um chiclete da bancada. Eu apontei pro chiclete. O atendente pegou ele e me entregou. Eu falei que não queria aquele chiclete, porque eu queria exatamente o chiclete que eu tinha apontado. Só que tava muito fundo, eu apontei lá embaixo, não dava pra pegar aquele chiclete. Mas eu, como criança, não entendi aquilo ainda. O que aconteceu? Comecei a chorar. E aqui mora um ponto importante. Para as pessoas que não conseguem entender e lidar com as suas próprias formas de se comunicar, essa situação é caótica. Elas não sabem o que fazer com a criança, se não explicarem direitinho para ela, também não consegue entender aquilo e fica por isso, o ciclo. Aí essa situação no passado se repete no presente. Só que ao invés de ter reações comuns em crianças, por N fatores, as pessoas brigam, ignoram a situação, reprimem aquilo, criam rancor,
E por causa da construção de outros fatores externos, eu vejo que esse ruído da comunicação vai só tomando outras formas ao longo do tempo. Ela, por exemplo, vira agressiva quando a pessoa quer só impor as suas próprias necessidades e não considera os sentimentos e necessidades de quem está sendo abordado. É sarcástica, crítica, por aí vai. Ou passiva, quando a pessoa tem medo de incomodar, não pergunta, tem medo de falar, não demonstra as suas próprias necessidades. Ou incongruente, quando uma forma de comunicação não bate com a outra, tipo a pessoa fala que tá bem, mas ficar tratando a outra pessoa mal. Ou às vezes ela simplesmente nem existe, né? Aquelas situações em que a pessoa infere uma coisa sem se comunicar antes. Claro, como eu disse, por uma construção que se eu falasse detalhadamente eu ia ficar falando até ano que vem. Só que uma das coisas que faz parte dessa construção e que é bem negligenciada e influencia nesse comportamento da comunicação é se entender ou não se entender. Cara, quando que esse negócio desamarrou? Eu não vi, que loucura. Talvez nunca esteve amarrado, né? E eu tô achando que tava. Porque até então eu tinha falado só do ato de se comunicar, mas não é um problema isolado que surgiu do nada. Não só é importante saber fazer esse intercâmbio de informações, mas também saber que tipo de informação você quer expressar. Saber se comunicar também passa pelo processo de saber o que sente. Como que você vai falar uma coisa que você nem sabe o que é? É tipo você tá com a barriga doendo de fome e você não saber que essa dor significa que o seu corpo tá te dizendo que você precisa se alimentar, comer, e pensar que você tá, na verdade, com uma doença. Se você não sabe do que você precisa, o outro também não vai saber. Eu tô aprendendo a identificar minhas emoções há pouco tempo e tem sido um processo mais ou menos assim. Alguma coisa acontece, aí eu fico incomodada, fico sem vontade de fazer as coisas e percebo que logo estou triste. A partir do momento em que eu sei que eu tô triste, eu consigo expressar para os outros que eu tô triste. Aí, a pessoa que recebe essa informação e sabe se comunicar, ela não ouve só para responder, ela ouve para entender. Ela consegue lidar com aquilo melhor. Ela consegue, por exemplo, perguntar o que eu preciso, ou se tem alguma coisa que ela possa fazer para ajudar, enfim. A comunicação flui. Isso parece meio banal, mas é um ponto que resolve muitos problemas. Não só resolve, mas evita muitos problemas desnecessários. Desnecessários no sentido de que não precisariam do gasto da sua energia. Você consegue focar nas coisas que precisam da sua atenção. Nesse contexto da comunicação efetiva, tem várias formas de se fazer isso. Um lugar legal que dá para aprender e praticar isso é a da comunicação não violenta, não sei se você já ouviu falar. Tem muita gente que acha inútil, mas ela carrega questões bem relevantes. Agora eu vou ter que dar uma olhada aqui, porque eu não lembro tudo de cabeça. Observar sem julgar, expressar sentimentos, identificar necessidades e fazer pedidos claros fazem parte do que o Marshall Rosenberg propõe para a comunicação. E eu acho, particularmente, que elas já são suficientes para transformar muitas relações humanas. Então eu acho real que dá pra gente parar de ser mais um personagem de série de sitcom e começar a amadurecer os pensamentos e os comportamentos. Os personagens não têm uma coisa que pelo menos agora você tem: consciência. Você virou espectador dos próprios hábitos. E se você percebe o quão importante isso é tanto pra você quanto para as pessoas ao seu redor, não tem como mais deixar isso de lado. Inclusive, falando sobre esse assunto, dava também pra gente conversar um pouco sobre autoconhecimento, né? Mas isso eu vou deixar pra depois, tem muita coisa pra falar ainda. Se ao menos isso aqui fez sentido pra você, já estamos no caminho. O grupo da nossa comunidade no Discord tem costume de conversar sobre esses assuntos aqui e algumas cositas mais. Caso queira fazer parte dele, é só me mandar uma mensagem na DM do Instagram, @po_de_tudo, que eu te mando o link exclusivo, porque o grupo é privado. Para os leitores, também tem a newsletter do Pode Tudo, que vai ter áudio estilo audiobook em breve. Foi um prazer ter tido sua atenção até aqui. E até a nossa próxima conversa.